Olá, YouTube! Vamos lá! Começamos hoje essa série para ser inteira. Acredito que será uma série contínua, mas vamos entender um pouquinho o que que é. O Para Ser Inteira é uma intenção minha de trazer aqui temas que nos sustentam como mulher e que nos atravessam enquanto mães. Só que para sermos inteiras enquanto mulheres, apesar da maternidade, como muitas às vezes me trazem, né? A gente precisa olhar para tudo isso. Então, para ser inteira é uma proposta de que você olhe profundamente para questões que são essenciais e que nos tornam realmente inteiras como mulheres. Então, não à toa eu me defino como psicóloga da mulher mãe, porque a mulher vem antes da mãe. É a mulher que somos, é a mulher que vamos nos tornar diante do nascimento dos filhos, que sustenta a mãe que nós queremos ser. E todos esses questionamentos, eles surgem a partir de um único momento, do nascimento do nosso bebê. Então, o nascimento do primeiro filho, o nascimento do segundo filho, a depender de como você é, de como você está, esses questionamentos vão te atravessando ao longo das suas maternidades, né? Como eu sempre falo assim, nós sempre seremos mães pela primeira vez. Seja mãe do primeiro filho, seja mãe do segundo filho, seja mãe de terceiro filho, seja mãe de uma criança de 3 anos, seja mãe de uma criança de 6, seja mãe de um adolescente. A gente sempre vai ser mãe pela primeira vez, porque pela primeira vez a gente vai se confrontar com desafios e com situações que nos demandam questionamentos internos, tá? Então, isso é que eu acredito e eu quero trazer muito para vocês aqui desse trabalho, desse olhar um pouco mais profundo para nós mesmas, enquanto mulheres, para que isso desenvolva você enquanto mãe e principalmente enquanto mulher, né? E aí aqui eu pedi a ajuda de vocês pelo Instagram para que vocês tragam perguntas para eu responder aqui no YouTube, né? Porque esses vídeos são temas realmente mais profundos. Olha o sol surgindo aqui no meio do meu vídeo, tá lindo, ó. Vamos lá. Recebi uma pergunta, recebi algumas já, e aí eu vou respondendo aqui através de alguns vídeos. Os vídeos são semanais, toda quarta-feira tem vídeo novo aqui, tá bom? A pergunta é: a famosa culpa materna, tão óbvia, mas tão presente, como lidar? Bom, a culpa, eu vou trazer, obviamente, aqui a minha reflexão, a minha percepção, através da minha própria experiência, através dos atendimentos que eu já conduzi. Então, assim, é a minha base de investigação, tá? O que eu sempre vou trazer aqui para vocês é uma tentativa de a gente olhar de uma forma mais ampla para todas essas questões, que muitas vezes na sociedade são tratadas, faladas e cuidadas de uma forma tão rasa, tá? Então, a culpa, o meu convite aqui é que você olhe para a culpa como algo que está relacionado a você e não aos filhos. A culpa materna, ela nasce, ela surge porque você colocou para você, na sua cabeça, um ideal daquele momento, daquela situação, um ideal de maternidade, um ideal de relação com os filhos. E é quando esse ideal que a gente desenha na nossa cabeça, quando esse ideal não é conquistado, atingido, performado, quando esse ideal não acontece na realidade, é que a gente se frustra e o que leva à culpa. Então, a culpa, gente, ela é muito autocentrada. Ela está dizendo muito mais sobre mim do que sobre efetivamente os meus filhos, tá? E o que que isso quer dizer? A culpa, ela está a serviço de algo. Como assim, Caterina? Então, vamos fazer a linha ao contrário, né? Eu me culpo porque as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria. Então, você passou um dia lá com seus filhos ou com seu filho, independente da idade que eles tenham, gente, existe a frase, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. Não é bem assim. Ou até é, vamos entender melhor. Você planejou, você idealizou um estilo de maternidade, consciente ou inconscientemente também. Você está lá com seu filho, com seu bebê, e você vai funcionando ao longo daquele dia. À noite você coloca a cabeça no travesseiro e você pensa assim, nossa,
Que merda de mãe que eu sou, que merda de mãe que eu fui hoje. Não queria ter feito isso, não queria ter gritado com os meus filhos. Não queria ter ficado tão impaciente na hora que meu bebê não fez a soneca. Não queria ter ficado tão nervosa na hora que ela derrubou tudo no chão, na hora da comida, na hora da refeição. E aí vem a culpa, né? Não queria que tivesse sido desse jeito. Só que o que é importante entender, o que tem por trás da culpa. A culpa, ela surge porque, de novo, você desenhou na sua cabeça um ideal de dia, ou um ideal de maternidade, ou um ideal de relação com seus filhos. Você mesma não conseguiu desempenhar aquele papel que você colocou para você, e aí você se culpa. Só que a culpa está em nome de quê? Em nome das nossas dores e medos. Nossas dores emocionais e medos é que fazem com que a gente queira ser um tipo de mãe e queira estabelecer um tipo de relação. Então, normalmente por trás da culpa está: a minha mãe era assim comigo. Eu não quero ser assim com as minhas filhas, com os meus filhos ou com o meu bebê. Então, eu me controlo. Eu armo uma casca de rigidez e de controle para que eu não seja assim. E o que que acaba acontecendo? Você acaba se vendo agindo exatamente como sua mãe agia com você. Então, normalmente, por trás da culpa estão medos que a gente quer evitar, dores emocionais que a gente não quer revisitar, que a gente não quer reviver. Isso vai ditando, vai conduzindo os seus comportamentos e as suas atitudes junto aos seus filhos. Só que chega uma hora que não tem como fugir. Enquanto a gente não olha para isso, essas dores e essas feridas emocionais e esses medos, eles continuam ali. Então a culpa, é algo que diz muito mais sobre nós do que sobre a necessidade real dos nossos filhos. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto eu estou aqui na relação com o meu filho, né? Vou representar aqui usando esse batom como um filho, enquanto eu estou aqui na relação com meu filho, na verdade, eu não estou aqui. Eu estou presa às minhas dores do passado, vou colocar uma árvorezinha. Eu estou presa e olhando para as minhas dores do passado. Então, eu estou aqui, ó, olhando para cá, tentando evitar viver tudo isso de novo, viver essas emoções todas de novo. E enquanto eu estou aqui tentando evitar, eu não estou olhando para cá, ó, para as necessidades reais de uma criança real. Vocês entendem? Então, enquanto eu não estou olhando para a necessidade real de uma criança real, eu estou olhando para as minhas dores, para os meus medos, para as minhas feridas infantis. E é isso que me leva à culpa, porque aí eu me coloco nesse lugar de, para evitar tudo isso que eu senti aqui nesse passado, então eu tenho que controlar o dia, eu tenho que controlar a noite, eu tenho que controlar. Eu tenho que ser uma boa mãe. Para ser uma boa mãe, eu tenho que controlar, eu tenho que performar. E isso gera cada vez mais rigidez. Eu não estou olhando para a criança. Para a criança, qual que era a real necessidade dela naquele dia? Você está indo dormir culpada. Como está indo dormir a sua criança? A sua filha, o seu filho, o seu bebê? Qual era a real necessidade dele diante daquela situação pela qual você está se culpando? Eu te garanto que a culpa tem a ver com você e não com o que ele precisava naquele momento. Tem algo que a gente precisa aprender como mães e pais é que a gente dá o que a gente tem para dar. A gente dá aquilo que a gente recebeu. É difícil eu dar aquilo que eu não recebi. Só que enquanto eu não olho para aquilo que eu não recebi, enquanto eu não olho verdadeiramente para o quanto isso me dói ainda, para o quanto isso ainda mexe comigo, eu vou criando esse ideal de maternidade, eu vou criando esse ideal de comparação. Minha mãe não fez isso, eu faço. Minha mãe foi assim, eu quero ser do outro jeito. Então, vocês percebem que isso, mesmo que inconsciente, faz com que você fique presa aqui, ó. Você está presa no passado e não olhando a real necessidade da criança real, seu filho que está na sua frente. Você está olhando para o passado, não está olhando para a frente e para o futuro.
Gente, é sério isso. Eu já atendi muitos casos assim, muitos. Por isso que eu digo, a culpa, ela diz muito mais sobre você e sobre nós do que sobre os nossos filhos. Eu já me culpei também, já fui dormir chorando por uma série de coisas, porque eu me coloquei nesse lugar de não poderia ter agido desse jeito. E tem vezes que realmente a gente vai agir errado. A gente vai explodir com os filhos, a gente vai ter um dia que a gente vai olhar e falar: Meu, que merda de mãe que eu fui hoje, eu não queria ter agido desse jeito. O que que me fez agir desse jeito? O que que me fez explodir com os meus filhos? Você, olha para dentro. As dores e feridas emocionais, os gatilhos. Uma situação ela se apresenta como gatilho para você, e se essa dor emocional ainda está ali, essa falta ainda está ali, essa falta vivenciada nesse passado, nessa infância, se essa falta ainda está ali, eu ainda estou lidando com ela, eu ainda tenho um buraco, eu ainda tenho um vazio dentro de mim. Se essa falta está aqui, ela é ativada de novo diante de uma situação que um filho me apresenta. Diante de uma rebeldia, diante de um questionamento, diante de não fazer as coisas do jeito que eu quero na hora que eu quero, né? Diante de confrontar o meu controle. Então, percebam que a forma como a gente vai se moldando ao longo da vida, ela acontece para nos proteger, tá? O nosso inconsciente, já falei isso em outros vídeos e falo sempre, o nosso inconsciente está a favor de nos proteger. Por mais que você racionalmente saiba que uma situação é boa ou ruim para você, o nosso inconsciente, muitas vezes, ele não sabe diferenciar. Ele está ali a serviço de te proteger, de reviver, ele vai te proteger de reviver emocionalmente emoções desconfortáveis, situações desconfortáveis. Então, se um filho ou um bebê, até um bebê, tem uma situação, te desafia em relação a algo, né? Age de uma certa forma, que te confronta de alguma forma, que te faz reviver emocionalmente uma situação desconfortável, isso é o gatilho. E isso faz com que você haja de uma forma que você não gostaria de agir. E isso que vai gerar culpa depois. Então, vocês conseguem perceber a linha de raciocínio como a culpa ela está muito mais relacionada a nós do que a necessidade real dos filhos atendidas ou não atendidas? A culpa ela está relacionada às suas necessidades emocionais não atendidas. Então, por isso que dentro do trabalho da psicoterapia com mulheres mães, a gente está sempre olhando também para esse passado, óbvio que não constantemente, mas à medida que se faz necessário, a gente olha para trás no intuito de entender o que que hoje, como mãe, você sente que faltou para você como filha. Porque é hoje, no lugar de mãe, que você vai acessar esse lugar de filha e falar: Nossa, eu não tive isso, eu gostaria de ter tido. Poxa, foi assim. Eu não queria que tivesse sido assim. E são essas memórias que vão voltando para nós desde a nossa gestação. Então, o que acontece quando a gente engravida, a gente já vai para um lugar de regressão, digamos. A gente já tem uma regressão emocional, a gente já vai para um lugar mais infantil. E aí é que muitas vezes, por exemplo, algumas mulheres se demonstram mais carentes, outras querem ser mais cuidadas, outras já vestem mais ainda, se empoderam mais ainda desse lugar de independência. Não, gravidez não é doença, eu tô bem, eu tô ótima, eu trabalho aqui até as 41 semanas e eu dou conta de tudo. Imagina, é só uma barriga que cresce. Isso também diz algo a respeito de você mesmo. O quanto que você teve que ser independente emocionalmente lá atrás, porque você não tinha esse suporte emocional dos seus pais e principalmente da mãe. A mãe é o principal vínculo com o bebê desde que o bebê nasce. A gente busca esse contato visual, a gente busca esse vínculo, a gente busca pertencer, a gente busca ser aceito. O bebezinho, ele só busca pertencer, ele só busca estabelecer um vínculo. Só que se a mãe não está disponível, ele precisa ser independente logo. Então, o quanto que você precisou ser independente e se virar emocionalmente muito cedo, é isso que criou
que essa é a base também de uma geração de mulheres que se sustenta nesse lugar de independência, de autossuficiência, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Tem umas que até falam, você não precisa nem do homem para ser mãe. Mas precisa, né? Porque o espermatozoide só vem de um lugar, que eu saiba até agora. Então, gente, ninguém é autossuficiente, ninguém é independente. Nós somos o tempo todo interdependentes. O ser humano nasceu para pertencer e se vincular. Isso a neurociência explica. Então, quando eu não tive isso, eu crio recursos internos, eu crio e moldo uma forma de funcionar no mundo para continuar funcionando, para sobreviver. E eu vou buscar ser aceita e ser e me vincular em outros círculos sociais. Já que eu não tive com a mãe, eu vou buscar em outros. Só que quando nasce um filho, isso tudo é resgatado de novo, né? Isso tudo é acessado novamente, essas dores vêm novamente. Então, daí vem muitos discursos, ah, eu quero fazer tudo completamente diferente do que minha mãe fez, porque minha mãe foi uma péssima mãe. O quanto isso esconde e revela também de uma dor emocional, de uma falta, de algo que você gostaria de ter recebido e não recebeu, ok? Para pensar. Então, a culpa, ela diz algo muito, ela diz muito mais sobre você, sobre nós e sobre como nós gostaríamos de agir e de que fosse uma situação para impedir as nossas dores emocionais de aflorarem e impedir os nossos medos, né, abafar os nossos medos. A culpa ela não está relacionada à criança, à real necessidade da criança. Enquanto a gente não olhar para nós mesmas, como filhas, como mães e como mulheres, a gente não vai conseguir acessar a real necessidade daquela criança real, daquele bebê real que está na nossa frente. Contem comigo.